Hoje o episódio está bombástico, mas vamos começar. Estamos no ar com mais um Ambienta. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai assistir ou ouvir a esse episódio. Você está disposto ou está disposta hoje? Pois põe-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, o seu podcast sobre economia ambiental, onde você entende como que a economia se conecta à ecologia, às políticas públicas ambientais e aos assuntos da atualidade, que é justamente o que a gente vai falar hoje neste episódio. Vamos juntas, juntos nessa jornada? Então, bora, meu moço, simbora comigo. Neste episódio eu vou falar de um assunto bombástico, um tema super atual, que é a questão da guerra do Trump. Por que eu falo a guerra do Trump? Porque quem começou foi ele, não é verdade, gente? Então, é a guerra dele mesmo, é a guerra do Trump, tá? Então, eu vou falar justamente sobre isso e como que essa guerra se relaciona à economia ambiental, ao nosso bolso e o que a gente pode fazer sobre isso nesse rolê. Ah, Carol, não quero fazer nada, quero sentar, chorar em posição fetal. Você pode ficar, você fique à vontade, você pode fazer isso na sua vida também. E é super bem-vindo, tem horas que a gente precisa realmente fazer isso. Mas, às vezes, a gente também precisa agir, levantar a bunda da cadeira e agir e se informar, que é o meu objetivo aqui, é passar informações para vocês do que vocês podem fazer com todas essas informações. Então, bora junto? Então, bora. Se você tiver dúvidas sobre o episódio, já fica a dica aí que você pode colocar comentários tanto no YouTube quanto no Spotify, não sei por onde você está assistindo, ou ouvindo, você pode colocar ali que eu vou responder, tá? Então, coloque seu comentário, coloque sua dúvida, ou você pode mandar para mim, Carol, não entendi, explica melhor. Olha que canal maravilhoso. Você pode mandar para mim, para o Ambienta Podcast, tudo junto, @gmail.com, com sua dúvida. Eu posso fazer, talvez, um podcast só sobre sua dúvida. Quem sabe, né? A gente pode conversar sobre isso. E se você quer saber um pouco sobre economia, meio ambiente, bioeconomia, economia circular, você pode baixar gratuitamente meu e-book, que vai estar na descrição aqui, seja no Spotify, seja no YouTube, que tem um link bonitinho, que é Beabá da Economia do Meio Ambiente, que é gratuito para você baixar aqui. E como esse episódio eu tive algumas leituras de alguns artigos científicos, o que eu vou fazer? Eu também vou deixar um link aqui embaixo para os artigos científicos. Se você quiser ler os artigos científicos, se você quiser acessar os artigos científicos, eu vou deixar não só a lista dos artigos, mas também um linkzinho com uma pasta já, se você quiser baixar esses artigos para você se tornar seu e ler aí para você se informar, se você é cientista, né, professor, universitário, enfim, se você quiser dar aula sobre isso, fica aqui a dica dos artigos científicos, já vai estar numa pasta aí exclusiva para você, tá bom? Dados esses informes, bora começar com esse tema bombástico, maravilhoso, cheio de coisa para falar, então bora. Primeira coisa que eu quero falar é que segunda-feira, não sei se foi segunda ou foi terça, mas eu acho que foi na segunda-feira, saiu no Bom Dia Brasil falando sobre o relatório do FMI. Então esse episódio eu meio que me baseei nisso e também me baseei numa enquete que eu fiz com os meus assinantes. Gente, meus 5 assinantes maravilhosos, um beijo, vocês são o ouro para mim, eu faço tudo por vocês e esse é um episódio daqueles temas que eu coloquei para vocês votarem, que é um dos temas, eu botei vários temas, foram 3 temas que eu coloquei, no final eles quiseram que eu fizesse de todos, então estou aqui eu fazendo todos. Calhou que nessa semana saiu um relatório do FMI falando sobre a questão da guerra, a questão do preço do petróleo, como que isso vai afetar o nosso bolso e a economia global. E como eu sou cientista de economia ambiental, eu, obviamente, quis conectar com a economia ambiental, porque tem tudo a ver, eu já falei isso nos meus stories, porque petróleo é um recurso natural não renovável. Além disso, o uso do petróleo como matriz energética faz com que a gente aumente os níveis de gases de efeito estufa no planeta. Isso faz com que a gente, consequentemente, acho que todo mundo já sabe, aumente a temperatura média global do planeta, o que a gente tem chamado de aquecimento global. A temperatura média já subiu 1,6 graus, além daquela que a gente gostaria que não subisse. Não é verdade? A gente está sentindo na pele, a gente está sentindo nas nossas casas, a gente está sentindo também no nosso bolso esse aumento. Então, justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Qual que é o cenário hoje que o FMI apresentou e também uma relação um pouco com os artigos que eu li sobre isso, né?
Então, o preço do petróleo deve subir aí em torno de 21,7% por causa da guerra, né, em 2026, que é impulsionado justamente pela guerra que está acontecendo ainda no Oriente Médio. Para quem não sabe, foi fechado ali o Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da demanda aí global de petróleo. Então, sai ali daquele estreito ali do Oriente Médio 20% da produção mundial de petróleo, né, para abastecer o mundo. E por causa disso, a demanda continua a mesma, mas o preço, por causa da guerra, vai subir, deve subir em torno de 21,7% do que foi estimado. E os preços das commodities energéticas, os que são commodity energética, tudo que é derivado aí do petróleo, gás natural, gasolina, querosene, eu esqueci mais um também, tem mais diesel, essas coisas, devem avançar cerca de 19% de aumento de preço nesse ano. Isso significa um custo de produção aumentado, porque se o preço do petróleo vai subir devido talvez a uma redução da oferta de petróleo por causa do Estreito de Hormuz, os preços consequentemente sobem. Só que a demanda permanece a mesma. Esse aqui é um grande problema que eu vou falar ali na frente. A demanda permanece a mesma, porque a demanda para o petróleo, para serviços energéticos, é inelástica, ou seja, ela não muda com o aumento do preço, ela permanece a mesma. Então, por isso é que a gente está também sofrendo no bolso. Mas calma que eu já vou chegar lá, só estou dando um panorama geral, mas eu sempre me antecipo as coisas. Então, o FMI, nesse relatório que eu falei, ele afirma que os preços mais altos das commodities energéticas funcionam como um choque negativo de oferta. Obviamente, a oferta diminui, que faz com que os custos de bens e serviços intensivos em energia, baseadas em petróleo, baseadas ainda nessa matriz energética, afeta cadeias de suprimentos, ou seja, tudo que depende de petróleo para existir, inclusive transporte de pessoas, transporte de carga, transporte de alimentos, por exemplo, acaba também aumentando de preço, aumenta o custo de produção, que pressiona a inflação e reduz o poder de compra. Isso é o que está aí descrito. Então, os preços do petróleo já subiram mais de 50% em poucas semanas, superando a marca de $100 o barril. Por barril, e a FMI afirma que a crise energética deixou de ser um risco localizado e se tornou um vetor central de instabilidade global. E aí a gente precisa juntar isso com, obviamente, a questão climática que não foi resolvida anteriormente, e aí a água bateu na bunda, e aí chegamos nessa situação. O FMI rebaixou sua projeção de crescimento global, projeção de crescimento econômico, sempre baseado no PIB, para 3,1% depois que a guerra no Oriente Médio provocou um grande choque de petróleo. Então, justamente como houve esse choque na oferta de petróleo, uma redução na oferta de petróleo por causa do fechamento de Hormuz, provavelmente o PIB, crescimento global, que foi estimado pela FMI, vai ter uma baixa, e eles estimaram um crescimento para 3,1%. Inclui a possibilidade de uma desaceleração ainda maior se o conflito perdurar, se arrastar e a infraestrutura de energia for gravemente danificada. Isso é o que diz o relatório. E aí eu quero trazer alguns pontos com relação a justamente isso, falo muito justamente, gente, reparei esses dias, né? Que coisa mais doida. Mas eu quero trazer 3 pontos principais que eu vou falar aqui. O primeiro ponto é o uso extensivo do petróleo e a transição, que ainda não aconteceu, que deveria ter acontecido há muito tempo, porque a gente está alertando, né? Os cientistas estão alertando há muito tempo sobre a necessidade obrigatória de mudar a matriz energética. E o que a gente fez? Nada, todo mundo ficou sentando e observando. Será por quê? Porque tem pessoas ganhando por trás. E normalmente tem pequenos grupos ganhando com isso. E quem sente é a gente. E já já eu vou falar o porquê. Segura aí, segura o gancho. O ponto 2 é por que as empresas não pressionam por uma transição, uma vez que se o petróleo aumenta, se a gasolina aumenta, se o diesel aumenta, se as coisas aumentam por causa do petróleo, porque a gente tem uma matriz energética dependente do petróleo e, consequentemente, os custos de produção
de serviços e bens em geral aumenta, por que essas empresas que dependem do petróleo não pressionam? Quem que vai pagar o preço? Tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu quero dizer, tem 4 pontos, tá? Falei errado, são 4 pontos. O terceiro ponto é: foi falta de aviso? Será que a gente pecou em alguma coisa, gente? Só que não, meu bem, não foi falta de aviso, tá? Os pesquisadores estão alertando por décadas, desde 1950 apenas, tá? E o ponto 4 é o que é economia ambiental, o que os instrumentos econômicos e as políticas públicas têm a ver com isso e como que poderia, talvez, começar a solucionar isso no médio e longo prazo, sendo que a gente já está numa situação muito periclitante, adoro essa palavra, periclitante, por questões de guerra, mudança climática, e a gente precisa tomar decisões rápidas. Só que, ao mesmo tempo que a gente precisa tomar decisões rápidas e ações rápidas, o desenvolvimento de políticas públicas e as ações que são tomadas têm um tempo muito maior do que as ações no tempo real aqui do dia a dia que estão acontecendo. Então, o tempo político demora muito mais que o tempo real das coisas em território. Então, isso faz com que a gente tenha um gap, tenha uma lacuna de aconteceu aqui, vou fazer uma política, então às vezes demora 5, 10 anos, a política de PSA, por exemplo, demorou o quê? Foi 2007, só demorou 15 anos para ela sair, demorou 14 anos para ela sair. Né? Então, veja, 14 anos, porque tem interesses por trás envolvidos, tem lobby, tem etc., que a gente vai falar sobre isso. Então, quero falar hoje sobre esses 4 pontos em específico, tá? Eu já estou falando pra caramba aqui, gente, já são 12 minutos e vamos lá. O primeiro ponto é o uso extensivo do petróleo e a transição que não aconteceu. Então, esse, na verdade, é o coração da questão, é o núcleo da questão. Então, essa notícia da FMI é uma prova empírica de que 2 artigos calcularam matematicamente, que eu vou colocar esses artigos, tá, gente? McGlade e Ekins e Wellesby e colaboradores, McGlade e Ekins, 2015, da Nature, e Wellesby e colaboradores, também 2021, da Nature, calcularam matematicamente que o mundo continuou apostando no petróleo como base da economia, porque se a gente tem uma matriz energética do petróleo e se a produção depende dessa matriz energética, consequentemente, essa matriz energética é a base da economia. Então, sim, o petróleo é a base da economia. Então, esses autores calcularam matematicamente que o mundo continuou apostando no petróleo com base da economia e agora qualquer instabilidade geopolítica nessa fonte finita e concentrada derruba tudo ao redor. Tipo, é como você tirar uma peça, se você tem uma instabilidade no petróleo, a economia cai. Mas isso, gente, já foi previsto há muito tempo, não só por causa de uma guerra, mas por causa de uma crise climática global, etc., por uma necessidade própria nossa sobrevivência e sobrevivência até dos insumos e ativos de recursos ambientais que são utilizados para a produção, que são dependentes de um clima estável. Se você tem um clima instável por causa do aumento global da temperatura, que é ocasionada por emissão aumentada de gases de efeito estufa, obviamente a gente precisaria mudar a matriz energética para a gente não ter um efeito em cadeia. Só que isso não foi pensado, de novo, porque tem alguém ganhando por trás, tá? Então, o que o artigo da Nature de 2005 dizia é assim: 1/3 das reservas de petróleo já deveria ter ficado intactas. 1/3 das reservas de petróleo deveriam ter ficado intactas para cumprir a meta de 2 graus Celsius, ou seja, a gente não atingir o aumento de 2 graus Celsius na temperatura global. E o que o FMI diz hoje é que o petróleo ainda move literalmente o PIB global. Olha só que incongruência, né? Todo mundo fala assim, Carol, mas é difícil. É difícil porque não há vontade política. É difícil porque a gente, na economia ambiental, tem uma coisa que chama falha de governança ou falha de governo, que às vezes impede essa ação política para o bem maior, para o bem não só do meio ambiente, mas para o bem social, tá? Então, isso sim é uma grande falha de governo, uma falha de governança, né?
Então, o que a FMI diz é que o petróleo ainda move literalmente o PIB de todo o planeta e uma guerra numa região produtora é suficiente para ameaçar uma recessão global, apenas. Então, veja como está tudo conectado. Se a gente conseguisse lá atrás mudar realmente a matriz. Gente, esse artigo foi de 2015, e não é só esse artigo, tiveram outros artigos. Esse artigo tem milhares de referências. Então, assim, e referências antigas, então assim, não foi 2015, não foi de 11 anos atrás, isso porque tem uma década, né? Já poderia ter sido feito alguma coisa. Mas não foi feita, as coisas são muito a passos lentos, por causa de falhas de governo, falhas de governança, de corrupção, de interesses por trás de lobby, e a gente tem um lobby muito grande na cadeia de petróleo que faz com que também traga desinformação para a população, que acredite que faça acreditar que a matriz energética com base no petróleo é a única solução, e não é a única solução. Talvez seja a única solução para questão de produção em escala e de transporte, etc. Mas isso talvez seja uma historinha que a própria indústria faça, conte para a gente acreditar, e que, na verdade, não é verdade. A transição não aconteceu com a velocidade necessária por uma combinação de razões que esses artigos descreveriam já antes, que é o conceito do carbon lock-in, ou seja, que é descrito no artigo até brasileiro de 2019, que explica que uma vez que economias inteiras, como o globo inteiro, são construídas em torno de infraestrutura fóssil, ou seja, infraestrutura baseada em petróleo, infraestrutura baseada numa reserva de recurso natural não renovável, que é o petróleo, há uma inércia institucional, veja, há uma inércia institucional e tecnológica poderosa que bloqueia a mudança. Veja, porque se a economia é baseada justamente no petróleo, como que essa mesma economia que é baseada nisso vai querer vai querer criar uma mudança para mudar essa base? É uma contradição, né? Institucional. Por isso que existe uma inércia institucional nisso. E isso também é uma falha de governança, né? O próprio FMI reconhece nesse relatório que a situação pode piorar. A gente acha que não pode piorar, mas pode piorar. A situação pode piorar se a guerra no Oriente Médio se estender e se os preços do petróleo continuarem se elevando ao longo do tempo, com o crescimento global podendo desacelerar ainda mais para 2,5% em 2026. Veja, ele tinha estimado em 3,1%, e se essa situação continuar num longo prazo, talvez aí estendendo mais meio do ano, a situação do PIB, ou seja, o PIB global, o crescimento econômico global diminuiu, ou seja, desacelerar. Aí a gente vai chegar num ponto importante. Ou seja, a vulnerabilidade, gente, de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que a gente está vendo da guerra e os impactos da economia é estrutural. Não é algo conjuntural, não é algo que veio de agora. Isso é uma estrutura que vem de longo prazo. E aí eu venho para o ponto 2, que eu quero falar hoje. Por que as empresas não pressionaram por uma transição? O que aconteceu? Então, eu falei assim, nossa, Carol, então se essas empresas se prejudicam porque há um aumento do petróleo e a produção tem a matriz energética do petróleo, se aumenta o custo de produção e elas têm que pagar, por que as empresas não se mexeram, né, gente? A água bateu na bunda, mas ninguém levantou. O que aconteceu? Né? Então, quem que paga o preço? Então, esse ponto também é um ponto central na economia ambiental e na teoria de incentivos perversos da economia. E a resposta é: durante décadas foi mais lucrativo não transicionar. Porque além de incentivos, subsídios que foram colocados para o petróleo, diminuindo o preço do petróleo, vamos a petróleo, subsídio para o petróleo, subsídio para a gasolina, subsídio para a compra de carros com base na gasolina, diminuição do IPVA, tudo isso são os que a gente gosta de chamar de incentivos perversos na economia ambiental, porque um subsídio que você dá aqui vai causar uma cadeia de merda, ou que a gente chama de externalidades negativas, que vão aumentar o custo social, que vão aumentar a poluição ambiental. Além disso, há o quê? Há um repasse desses custos para o consumidor. Então, no final, quem paga é a gente, infelizmente. Então, um artigo de 2022, ele fala sobre que são ativos que deveriam ficar
de estoque, assim, que deveriam ficar intocáveis, né? Que eles revelam que a lógica financeira por trás disso é as empresas, é ótimo, as empresas e investidores detêm trilhões de dólares em ativos fósseis, cujo valor depende da extração contínua de petróleo. Isso significa que você tem um estoque que ele não vale nada no estoque, ele só vai valer a partir do momento que você extrai esse estoque. Então, eu tenho ali, eu estou sentado no barril, numa reserva enorme de petróleo, tipo a nossa pré-sal aqui, a gente está sentado no pré-sal, mas isso tem preço de mercado hoje? Isso vale alguma coisa hoje? Vale se for extraído. Se tivesse, enquanto a gente tivesse sentado lá no negócio de petróleo, não vai adiantar nada. Se estiver sentado no pré-sal, não adianta nada. Ou seja, só existe, você pode estar sentado em trilhões e trilhões de dólares, mas ele só vai ter preço a partir do momento que ele é extraído. Então, transicionar significa desvalorizar esse patrimônio voluntariamente. Nenhum acionista ou fundo de pensão pressiona uma empresa para se autodesvalorizar. O mecanismo que a gente identifica que é que empresas lucram ao repassar o custo da alta de petróleo para o consumidor. É isso que é o ponto que eu quero chegar. Além dos incentivos perversos, que é o primeiro ponto que identifiquei da questão da economia ambiental, a gente tem o segundo ponto, que é as empresas passam o custo de produção, que na verdade é um custo social, é um custo ambiental, pelas próprias externalidades negativas até que o petróleo causa, e não só isso, mas também um aumento do custo de produção por causa do aumento do custo de petróleo, é passado para quem? Para eu, você que está aí sentada me assistindo, você está aí limpando sua casa, você está aí para o trânsito, é os consumidores, gente, é isso. E isso tem nome na literatura, que são externalidades negativas não internalizadas. Uma vez que eles não internalizam essas externalidades negativas, que são os custos sociais, que estão dentro da produção, se eles não internalizarem, alguém paga, ou é o meio ambiente que paga, na verdade não é o meio ambiente, a gente sempre se ferra, porque a gente ou tem doença respiratória, ou bebe água que está poluída, isso são externalidades negativas, porque o custo social e ambiental não foi internalizado pela produção, tá? Quem polui ou quem mantém dependência de um recurso escasso e volátil não paga o custo real disso. Quem paga é a gente, é o consumidor, no preço da gasolina, no preço da energia elétrica, no preço do alimento, que subiu, no preço de tudo, porque se a gente, de novo, eu volto para o ponto 1, se a gente tem uma matriz, se a gente tem uma economia baseada numa matriz energética no petróleo, se o petróleo sobe por causa de guerra, por causa de qualquer outra coisa, quem paga é a gente. Se você usa fertilizante, é a base de petróleo, e a gente usa muito fertilizante e também agrotóxico na nossa economia, para produzir produção agrícola. E aí, o que acontece? Se acontece alguma coisa com o petróleo, isso vai aumentar, e aí aumentando, quem vai pagar o custo é eu, você. Então, na produção de alimentos, tudo bem. No final, quem paga é o consumidor, a gente se ferra. Por isso que vai ter um tópico à parte no final, o que você pode fazer com relação a isso, porque eu sei que esse episódio vai deixar você pé da vida. Segundo, o trabalhador, que também paga eu, você, consumidor que trabalha, vai pagar via inflação e perda do poder de compra. Por quê? Se a partir do momento que... Aí, olha só, gente, economia ambiental, na prática, se os custos sociais e ambientais não são internalizados pela produção, não são internalizados pelo produtor, o que acontece com a inflação? Sobe. Por quê? Porque os produtos passam a ser mais caros, porque esses custos são repassados para o consumidor, eu, você, no preço das coisas. Se esse custo é passado para o preço das coisas, a gente perde. A gente perde porque o nosso poder de compra reduz. O que significa redução do poder de compra? Inflação, ou aumento geral dos preços do consumidor. Os países mais pobres que importam energia e não têm reservas também se lascam muito com isso. O efeito cascata é claro, por isso que eu queria fazer esse episódio maravilhoso e dei essa sugestão para mostrar para vocês o efeito cascata. A energia mais cara eleva custos industriais, custos de produção, pressiona preços de quem produz, que consequentemente não internaliza esses custos da produção, esses custos sociais, esses custos ambientais, repassa esses custos para o consumidor, que reduz a margem das empresas de poder de compra e pode obrigar bancos centrais
a manter ou até elevar os juros, que trava o crescimento, né? E aí aproxima o mundo de um cenário clássico de estagflação. Estagflação é estagnação com inflação, é estagnação do crescimento econômico, deixa de crescer economicamente por causa do aumento de juros, e a inflação, que é a perda do poder de compra do consumidor. Olha que maravilha, né, gente? Que bom, a gente está muito bem. Um outro artigo de 2024 adiciona uma outra camada. As empresas de petroleiras, de petróleo, continuaram investindo em novas fronteiras exploratórias. Assim. Mesmo a gente sabendo que a gente deveria mudar a matriz energética, mesmo a gente sabendo que poderia haver uma guerra, porque, de novo, isso é a matriz energética de petróleo, não é, de novo, eu já falei que isso é um recurso natural não renovável e que uma hora pode entrar em escassez. Gente, isso já poderia acontecer em qualquer momento, porque a partir do momento que um bem tem escassez, o preço aumenta. E, de novo, com a matriz energética, a energia é inelástica, a demanda permanece a mesma e mesmo que o preço aumentando ou não, então, sim, a gente vai continuar demandando e pode ter estagnação, diminuição do crescimento econômico. Além disso tudo, vocês acham que as empresas exploratórias e petroleiras e petrolíferas pararam de explorar petróleo? Claro que não, gente. Vamos continuar aí procurando petróleo, porque afinal de contas está escasso aqui, a gente precisa aumentar a produção. Ou não só está escasso, a gente precisa aumentar a produção. Porque sabe que uma hora vai acabar ali, a gente precisa procurar ali para continuar ganhando. Então é isso, vamos continuar investindo em novas fronteiras exploratórias, inclusive em áreas de alta sensibilidade ecossistêmica e territorial. Por que, gente, o sistema de preços nunca incorporou custo ambiental e climático real dessa extração? Então, sem precificação de carbono robusta, a lógica do capital privado sempre vai interferir, sempre vai preferir extrair, sempre vai continuar extraindo, enquanto a gente não ter mecanismos para que essas empresas petrolíferas continuem explorando ecossistemas e territórios frágeis, como, por exemplo, a Foz do Amazonas, né, gente? Vamos falar que é a verdade. E governos também, que ainda ficam subsidiando isso, que são os incentivos perversos da economia, que eu já falei para vocês, não é verdade? Então, enquanto isso continua, vai continuar tudo igual, vai continuar explorando, vai continuar tendo guerra por petróleo, vai continuar matando. A gente precisa mudar a matriz energética e, consequentemente, a gente precisa colocar os custos reais do carbono nisso. Significa que você explora petróleo, então beleza. Então, olha aqui, eu tenho uma taxa aqui para você pagar. Com tantas toneladas de petróleo, são tantas toneladas de carbono que você deve caminhar para a natureza, para a atmosfera, então você vai pagar tantos milhões, bilhões, que seja, de taxa. É isso que a gente tem que fazer. E não esse mercado de carbono horroroso que a gente tem aí, né, dando, tudo bem, a gente dá benefícios, em tese, só que não, mas enfim, depois eu explico sobre isso, porque se eu for falar sobre isso aqui, vai virar um monstro esse episódio. Mas se você quiser que eu fale sobre isso, por favor, coloque aqui nos comentários. Carol, por favor, fale sobre o mercado de carbono, eu quero entender esse rolê. E a gente já tem até um episódio sobre isso, mercado de carbono PSA, episódio 2, vai lá, que é com o meu orientador maravilhoso. Mas, assim, a gente precisa realmente precificar o carbono para a gente conseguir taxar, colocar impostos e não subsídios, pelo amor de Deus, nessas indústrias petroleiras que ainda ficam querendo explorar mais e ecossistemas que são completamente vulneráveis, como, por exemplo, a Foz do Amazonas.